Alô pessoal, bem-vindos a mais um podcast da equipa Breaking My Limits e neste episódio vamos falar aqui um bocadinho mais de um tópico ligado à nutrição, que vai ser relacionado com a refeição pré e pós-treino, no sentido de maximizar o que vocês querem do treino, seja numa situação de recuperação para o treino seguinte, seja da recuperação do treino que vão fazer, seja para o treino que estão prestes a executar. Gostei desta palavra. E basicamente damos aqui algumas luzes, ok? Lembra-se mais uma vez que tem que sempre atenção ao vosso contexto, que há várias situações diferentes, porque, por exemplo, se o Francisco treinar em jejum, se calhar a refeição pré-treino, por muitas horas antes, se treinar à meio do dia já não é assim, se treinar à noite já não é assim, inclusive também as refeições pós-treino. Portanto, vamos tentar aqui tocar um bocadinho em todas ou em quase todas, mas eu acredito, e o Francisco pode me corrigir se eu estiver errado, que acaba por ser muito ligado também a questões que vamos falando aqui nos podcasts, que são princípios. Portanto, se tu tiveres a base ou cumprir com os princípios, seja treino, seja de alimentação, normalmente, mesmo que faças alguns erros, has de ter algum progresso. Pode ser mais lento. Se queres que seja mais rápido, já sabes, manda-nos mensagem que nós ajudamos aqui. Eu vou passar aqui para o Francisco para... Não é para se apresentar, porque vocês já o conhecem, já o veem todos os dias no Insta. A vantagem do podcast é eu aparecer. Os gajos veem outro bacana. Mais ou menos. Depende dos dias, né? Se a câmara Vamos estiver começar desligada... aqui para falar do nosso pre-workouts e post-workouts in the nights. Eu vou começar por dizer, se calhar, que para muitas pessoas a importância do pré-treino e do pós-treino foi exacerbada por todo o mediatismo que temos nas redes sociais e tudo mais. Pelo menos é a minha opinião. Porquê é que eu digo isto? Porque, na verdade, se tu tiveres uma alimentação minimamente bem estruturada, ou seja, seguires os princípios que nós falámos já exaustivamente, especialmente em aulas da academia e aqui em outros podcasts, se tiveres uma alimentação minimamente bem estruturada, portanto, 3 a 5 refeições proteicas por dia, uma refeição de 3 a 5 horas antes e depois do teu treino, uma boa distribuição de hidratos, um bom aporte calórico, o pré e o pós-treino no contexto de hipertrofia, de crescimento muscular, não é propriamente a cena mais determinante. Não deixa de ser extremamente importante, sim. É provavelmente, se calhar, o terceiro cuidado que tu deves ter com a tua alimentação, depois das calorias e dos macronutrientes, sem sombra de dúvidas. Mas a verdade é que o papel do pré e do pós-treino é tão mais importante quão mais específico for o teu contexto. Isto é super xalala. Mas é basicamente do género. Se tu tiveres uma alimentação bem construída, não é o pré e o pós-treino que vão fazer uma diferença esmagadora. Vão ter o seu papel, sim, mas não é isso que vai fazer com que tu deixes de crescer músculo ou não. No entanto, se tu começas a entrar naqueles cenários mais específicos, por exemplo, se estás numa fase de perda de peso, naturalmente o teu pré e o teu pós-treino são mais importantes, porque são períodos críticos. Em contrapartida, se tu estás numa fase de ganho de peso, num bulk, onde tu tens nutrientes à fartura, o pré e o pós-treino, a não ser que a tua dieta seja feita tirada de um papelinho do bulical, não vais precisar assim tanto do pré e do pós-treino, porque tu já vais estar a emanar nutrientes. É um bocado isso. Tipo, se tu estás num bulk, o objetivo de um bulk é tu estás num estado de abundância nutricional, de recursos, de calorias, de proteína. Portanto, não é o pré e o pós-treino que vão fazer uma grande diferença. Aliás, seria um mau sinal. Isto contabilizando o cenário da tua dieta. Estás no polo do bulk ou estás no polo do cut? Sendo que a manutenção ou a recomposição é ali o meio termo. Depois temos também outra coisa, que é o teu contexto. Obviamente que se tu treinas de manhã em jejum, os teus cuidados com o pré e o pós-treino são diferentes de uma pessoa que vai treinar à hora de almoço e já fez, se calhar, o pequeno almoço e o lanche da manhã. Ou uma pessoa que vai treinar ao final da tarde e depois tens ali o contexto de a minha última refeição foi o almoço ou houve um lanche. Eu ainda vou demorar 2 horas para jantar porque vou buscar o meu filho ao futebol ou não sei o quê, ou eu vou jantar logo a seguir ao ginásio.
é altamente situacional. Mas acho que é daqueles pontos, a partir do momento em que tu já acertaste o teu aporte calórico e já acertaste o que é que deves estar a comer em termos de proteínas, gorduras e hidratos, aí sim, vamos olhar ao teu pré e pós-treino e à forma, não é só pré e pós-treino, porque acaba por ser também como é que tu geres as outras refeições do dia, para efetivamente tu pegares naqueles nutrientes, pegares naqueles números e conseguires construir uma dieta que seja eficaz ao máximo possível. Pegar naqueles nutrientes e espremer aquele sumo ao máximo. Essa é a minha view das coisas. Conta-me, António. Eu acho que o ponto-chave que tocaste um bocadinho é ser uma é situacional, tipo. É mesmo terem noção de onde é que o treino se encaixa na vossa rotina e como é que vocês vão fazer basicamente a refeição mais próxima ao treino. E o que é que necessitam dessa refeição consoante o treino que vão ter. Neste caso, falando mais de força, hipertrofia. Qual é a refeição mais próxima? O que é que eu normalmente tenho mais necessidade neste treino? O que é que normalmente me falha? E a verdade é que, especialmente com os últimos dados que temos tido do último ano, no treino de hipertrofia, como o Francisco disse, tendo em bulk, normalmente não há tanto que esta situação, porque nós já estamos em abundância nutricional, ou deveríamos estar. Nunca poderá ter aqui algum impacto maior ou ser mais interessante termos aqui uma refeição ao pé do treino. Sendo que é muito difícil mesmo, vamos dizer, um dia mais complicado, vocês não tenham comido um pré-treino, um pós-treino como queriam, que tenha assim um impacto muito significativo, por exemplo, ao nível de energia, porque dificilmente tu vais ter uma depleção completa das tuas reservas energéticas no treino de musculação. E esta é a verdade, ou seja, o que é que isto significa para não usarmos palavras caras? Significa que tu vais ter sempre reservas, o teu corpo tem reservas, então tu morrias, literalmente, e ele vai utilizar essas reservas. Tens algumas reservas que são mais fáceis do teu corpo ir buscar, há outras que precisam de passar por vários processos para que a energia esteja pronta para ser usada. Mas a verdade é que mesmo as fontes de energia ou as reservas de energia mais rápidas do vosso corpo para o vosso corpo ir buscar, dificilmente vão ficar vazias assim do dia para a noite. Vocês vão comer, não vão estar 40 ou 72 horas em jejum. Regra geral, a maior parte das pessoas no nosso dia-a-dia não tem grandes esforços físicos, portanto, durante o trabalho está sentado. Portanto, vejam isto literalmente como quase que, se não mesmo, o ponto mais alto da pirâmide. E o Francisco disse bem, se vocês conseguem cumprir com as restantes refeições e bater nos vossos macros, calorias, micronutrientes definidos que vocês sabem que precisam, ok, eu posso otimizar ter uma refeição pré ou e pós-treino relativamente perto do treino, mas não é de todo o mais importante para eu me preocupar. Yeah. Pronto, diria por aí. Agora, se eu quero maximizar a performance, falando aqui ao nível de treino de força e hipertrofia, ok, se calhar seria interessante ter uma refeição perto do treino em que tivesse aqui algum aporte de hidratos de carbono, para ter certeza que as reservas estão cheias, portanto, garantidamente elas estão preparadas. E depois a componente da parte aqui, a parte do consumo de proteínas, porque são elas que vão estar relacionadas depois com a construção muscular. Agora, como o Francisco disse, tem que ter noção da vossa situação. Se eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que gosto de comer um pequeno almoço e normalmente treino à meia da manhã. Ok, se calhar não preciso ter uma refeição pré-treino específica. Agora, mas cada vez a refeição pós-treino eu posso ter que pensar como é que vou fazer, porque posso estar muitas horas entre vamos dizer, a suposto pré-treino, o meu pequeno almoço, e a minha refeição pós-treino. Ok, se calhar preciso de uma organização se quiser otimizar os resultados. Agora, uma pessoa que se calhar que treina em jejum tem que ter mais atenção como é que vai compor o seu pós-treino do que o seu pré-treino, para todos os efeitos, não existe se vai treinar em jejum. Portanto, pense um bocadinho por aí a vossa situação primeiro. Eu se estivesse mal agora diria, tipo, vamos dar aqui 2-3 minutos, pensem um bocadinho aqui da vossa situação e como é que fariam. Mas como vocês já nos querem ouvir, ou ver, vamos continuar aqui a falar. Eu vou se calhar começar por batíamos já se calhar aqui a parte técnica das coisas, tipo as recomendações gerais, para depois entrarmos aqui um bocadinho nas nuances. Só para dar já um chocolatinho, por cima de chegar à Páscoa. Minha mãe já fez, minha mãe fez chocolate do Dubai.
Agora é o chocolate de Setúbal. Só está a fazer chocolates para lixar um gajo. Eu vou voltar com diabetes, mas está-se bem, tranquilo, está tudo bem. Mas se calhar lançávamos aqui as recomendações gerais, para a malta ter já tipo aqui o que é o apanhado da ciência, para depois podermos pôr os contextos práticos. O que é que achas? Parece-me bem. Então, basicamente vou simplificar isto, ver se me falta alguma coisa. Basicamente tu queres ter proteína na refeição antes e depois do treino. Basicamente queres fazer uma sanduíche. 2 horas antes do treino e 2 horas depois do treino. Apanhar ali uma janela de 3 a 5 horas em que o treino está no meio. Portanto, imagina, se tu treinas às 6 da tarde, queres uma refeição proteica entre as 4 e as 5, para que ainda estejas com essa proteína dessa refeição, desse lanche, disponível no teu corpo para ser utilizada durante o teu treino. Para que depois, quando acabas o teu treino, ainda tens essa proteína que está a ser digerida e está a ser solta, digamos, no teu organismo. Estou a simplificar aqui os termos, não me matem nutricionistas, é para toda a gente conseguir entender. Está bem? Tu queres ter uma refeição antes do treino. Basicamente, porque enquanto tu treinas, tu vais precisar daquela proteína e vais querer uma refeição depois do treino para que, quando acabaste de digerir a refeição pré-treino e já não tens proteína abundante disso, entre outra refeição. Portanto, dá-lhe ali uma janela de 3 a 5 horas. Eu gosto de dar uma janela de 4 horas, acho que é mais fácil. Se tu treinas às 6, queres uma refeição entre as 4 e as 5, queres uma refeição entre as 7h30 e as 8h30. Portanto, 1 a 2 horas antes do treino, 1 a 2 horas depois do treino. Principal preocupação é a proteína. Porquê? Porque a partir do momento em que tu fazes a primeira série, tu já estás a recuperar e a crescer. Tu não esperas que o teu treino acabe para depois começar a crescer. Não, tu fizeste a primeira série, tu já estás a recuperar para o treino seguinte e já estás a começar, já deste sinal para crescer nesse próprio treino. Portanto, tu queres ter nutrientes logo aí. Primeira preocupação é a proteína. E essa é a preocupação que eu teria sempre, esteja em cut, esteja em bulk. Segunda preocupação são os hidratos de carbono, a fonte de energia. Aí, idealmente, tu queres ter um bom aporte de hidratos de carbono, quer seja antes, quer seja depois do treino. Antes do treino, para não te faltar energia durante o treino. Depois do treino, para haver uma reposição mais rápida dessa energia. Aqui é mais cuidadoso com a quantidade de dose que utilizas e o tipo de alimentos que usas. E isto é um exemplo muito comum. Muita malta, por exemplo, gosta muito de papas de aveia, mas sente uma grande moleza durante o treino ou falta de disposição durante o treino pela digestão da aveia. Simples trocar a papa de aveia por papa de arroz. Ou trocar a papa de aveia, por exemplo, por outro cereal qualquer. Para tu experimentares. Porque os hidratos vão ser interessantes no sentido de te dar energia, mas também podes ter uma espécie de que vem daí. E joga muito não só com a quantidade de hidratos, mas também com o tipo de hidrato que estás a utilizar. Geralmente 40 a 80 gramas de hidratos num pré-treino está bom. Se estás em déficit, eu colocaria 50% dos meus hidratos de carbono diários entre a refeição pré e pós-treino. Porque é ali que eles são mais necessários. Gorduras e fibras é aquilo que tu queres evitar perto do treino, seja antes, seja depois, porque te atrasam a digestão. Não é uma coisa que vá fazer um grande impacto, mas é aquele tipo de coisas que, pá, se puderes pôr outra refeição, pões. Agora, se vais morrer porque comeste manteiga de amendoim no pré-treino ou uns frutos secos, não. Mas se calhar não iria comer uma pizza ou um hambúrguer super gorduroso antes de treinar, porque a digestão demora mais tempo. E hidratação. Particularmente em alturas de verão, teria especial cuidado com a hidratação, seja pré, seja pós-treino. Especialmente se és uma pessoa que sua muito. Ainda mais se não bebeste água durante o dia. Portanto, teria mesmo o cuidado de beber água antes do treino, nem que seja, olha, uma destas, para te mejares todo enquanto treinas, para não ser um problema durante o teu treino. Acho que fiquei aqui nos pontinhos diretos, do pré e pós-treino. Por acaso é engraçado, estavas agora a dizer, e eu estava aqui a pensar, mesmo nós e no fitness em geral, nós muitas das vezes acho que negligenciamos também o tópico da hidratação aqui quando falamos tipo pré, pós-treino, intra-treino, vocês quiserem chamar, e é tipo, há evidência de que quebras grandes ao nível da hidratação vai ter um impacto direto na tua performance. No caso de hipertrofia, o volume, consequentemente também o tempo ou a capacidade de gerar extensão no músculo, acaba por ser aqui o fator prioritário para
ou predominante, vamos ficar mais assim, para haver hipertrofia. E preocupas mais realmente com essa parte dos proteínas e dos hidratos, seja numa refeição pré, seja numa refeição pós, como estavas aqui um bocadinho a falar. Que vamos ser sinceros, se tu és acompanhado por um nutricionista ou mesmo por um profissional da área do fitness, bom, e que tu realmente cumpres já com as tais metas diárias, e pá, muitas vezes o que falha não é o pré ou pós-treino em si, além de outras variáveis como o sono, muitas vezes é a hidratação. Portanto, um ponto aqui importante de, sem dúvida, temos em atenção. Outro ponto aqui que o Francisco falou, o Francisco deu aqui o exemplo da aveia, ou podiam trocar por outro tipo de cereais, ou isso. E acho que muitos de vocês percebem isso, porque se vocês tiverem, por exemplo, vamos imaginar um almoço ou jantar, uma refeição realmente composta, vocês sentem-se moles, o corpo tipo, fica mais adormecido, também por causa do processo de digestão. Portanto, pode não ser interessante ser muito em cima do treino que quer estar pronto para conseguir fazer o máximo de carga possível, o teu sistema nervoso esteja pronto para fazer uma resposta o mais rápida possível para os músculos ativarem, toda essa componente, e acho que se calhar é um ponto-chave. De qualquer forma, isto apercebemos mais quando trabalhamos com muita gente, e aqui é um ponto-chave de termos atenção ao tipo de profissional que escolhemos para nos apoiar, porque, sem dizer, atenção, isto não se aplica a todos, mas porque existem excelentes profissionais ligados à área de bodybuilding que fazem bodybuilding e competem, excelentes, top, mas também temos muita gente ligada aqui à área que acaba por ser o quê? Teve bons resultados de treino, e não estou a falar aqui de pessoas que tomam esteroides nem nada, estou a falar aqui de pessoas, inclusive atletas naturais, tiveram muitos bons resultados, componente genética, trabalharam com um bom coach, várias opções que podem ter levado aqui, mas que não têm em consideração, e ligando aqui ao ponto que eu quero do podcast, como é que tu vais responder a uma certa coisa, a um certo alimento. Que muitas das vezes nem nós sabemos bem, nós baseamos na evidência, na experiência que temos, e muitas vezes temos que ajustar. Porque tens de ter noção que se eu estou a dar isto que resultou em mim, não vai obrigatoriamente resultar naquela pessoa. Vou dar aqui um exemplo mais prático, se calhar para ser mais fácil. Eu, se tiver muito tempo sem comer antes de treinar e quiser comer alguma coisa, eu dou-me bem com banana, fruta no geral, marinheiras, bolachas de água e sal também é uma coisa que eu utilizo muito no meu pré-treino, porque é fácil de comer e de levar. Quando falo aqui de proteína, especialmente iogurtes ou leites líquidos, mais que até do que os sólidos, vão relativamente bem antes do treino. E é algo que eu vejo que funciona bem com muita gente. Atenção que eu estou a falar aqui antes do treino, tipo meia hora, uma hora e meia antes, não é tipo 5 minutos antes do treino. Se for 5 minutos antes do treino, acho que fico só pelos água e sal. Mas tem alunos que se vão dar mal, por exemplo, com o iogurte. Portanto, atenção um bocadinho aqui depois a esta componente de alimentos que queremos. E muitas vezes é uma questão de hábito. Uma coisa que, por exemplo, eu não recomendaria a quase ninguém é, olha, meia hora antes do treino vou, sei lá, comer uma Santos com manteiga de amendoim. Provavelmente não seria o que eu indicaria à pessoa. Por exemplo, eu acho mais interessante, baseado na evidência que vou lendo, e com quem trabalho, por exemplo, eu trabalho como nutricionista, também no sentido de aprender estas coisas, não é só para mim, mas neste sentido. E normalmente, por exemplo, nós pomos mel, compotas, que são para todos os efeitos fáceis de serem digeridos e disponibilizados à energia que eles têm, do que relativamente a uma manteiga de amendoim que é muito gordurosa. Mas a verdade é que eu tenho 2 alunos que se dão muito bem a comer manteiga de amendoim antes do treino. Atenção que não comem metade do pote. Mas é uma coisa que eles têm na refeição pré-treino, tipo, com aquelas bolachas de milho, que as melhores são as de Lidl, normalmente vêm com aquele recheio de chocolate por cima, eu prefiro essas, mas aquelas tipo vêm secas, que não sei como é que há tanta gente que adora comer aquilo, mas há muita gente que adora, e eles barram com manteiga de amendoim. Inclusive é uma delas que faz provas de endurance de atletismo. Tem que meter quantidades um pouco maiores, porque quer ver se ela consome mais calorias. E a verdade é que a pessoa se dá bem. Portanto, tenham atenção a isto. Sempre que vocês estiverem a decidir ou com dúvidas sobre o vosso pré ou pós-treino, vejam a parte inicial do Francisco, que é a base. Tipo, olha, isto resulta com 80% das pessoas. Tentem ter
30, 40, 50% dos hidratos de carbono ao pé do vosso treino, seja no pré, seja no pós-treino, mas depois tem noção ao que vai resultar contigo. Portanto, o que resulta contigo acaba por ser o mais importante. E muitas vezes é uma questão de teste e falha. Yeah. Seja o alimento, seja a proximidade ao treino. Há pessoas que se dão muito bem se comerem meia hora, uma hora antes. Há pessoas que se dão mal, precisam não ter tão se calhar um pré-treino, num conceito assim mais ideal dentro do tópico de fitness, seja, não seja tão interessante como pós-treino. Portanto, atenção um bocadinho aqui a estes pontos-chave. Acho que é também um bocadinho a estes princípios básicos, digamos, ou seja, queres a proteína pré e pós-treino, sim, queres uns hidratos pré e pós-treino, mas sempre avaliar muito a tua resposta digestiva a cada um. O exemplo, ótimos exemplos que deste, e também é verdade seja dito, comer uma sandes de manteiga de amendoim como pré-treino falha logo na questão da proteína. Estás a perceber? Mas sei que é uma recomendação relativamente comum. É ótimo, sabe super bem, quem não gosta de manteiga de amendoim, mas not the best option there. Mas ao mesmo tempo é muitas vezes a recomendação do iogurte proteico. Mas se aquela pessoa não lida muito bem com iogurtes proteicos, se calhar é preferível, em alguns casos até será preferível tu a dedicares a refeição pré-treino do que a pessoa ir para o treino indigesta. Estás a perceber? É um bocadinho, às vezes, pôr aqui hoje. O que é que me interessa estar a dar nutrientes pré-treino se a pessoa vai lá chegar e pela questão digestiva vai ter um pior desempenho. Não vai fazer o agachamento como deve ser, porque senão vai se borrar toda. Obviamente aqui estou a gozar, mas são um bocado... Acho que todos nós sentimos já aquele treino onde tu vais e tu não estás fixe da barriga, ou simplesmente estás muito mais mal do que o normal. Eu tenho muito também essa resposta particular a alguns hidratos de carbono. Se abusar nesse pequeno almoço, o resto da manhã estou estupidamente mole. Então, dou muitas vezes esta sugestão de irmos testando. E ponto primazia à parte proteica. E acho que um dos cenários muito importantes do pré-treino e do pós-treino é para quem treina de manhã, antes do trabalho, por exemplo, que geralmente temos aqui a questão do jejum. E eu vou dar aqui a minha posição. Porque eu gosto de treinar em jejum, mas lá para eu gostar não significa que toda a gente tenha de gostar. Se tu vais treinar antes do trabalho, por exemplo, às 6h30 da manhã ou às 7 da manhã, deves ou não fazer um pré-treino. Eu vou colocar aqui 2 cenários totalmente opostos, que é para não levares com o depende. Primeiro é, para tu conseguires fazer o teu pré-treino, quanto tempo é que tu vais precisar de digeri-lo? Porque vai depender muito de pessoas para pessoas. Tenho alunos que, por exemplo, bebem o leite proteico, 20 minutos a seguir estão prontos para treinar, não chateia nada. Tenho outros que precisam, se calhar, de 1 horinha. Então eu vou-te pedir que tu acordes 1 hora mais cedo ainda para ires treinar. Se isto for execuível para ti, porque tu consegues deitar às 9 da noite e estás bem com isso, tudo bem. Agora, se para tu fazeres um pré-treino vais cortar 1 hora de sono, eu prefiro que tu não faças um pré-treino. Minha opinião. Se tens mesmo muito pouco tempo, por exemplo, vais sair de casa, tens 20 minutos até ao ginásio, porque é perto do trabalho, optaria por qualquer coisa numa forma líquida. Uma whey, provavelmente uma whey isolada, ou até hidrolisada, aí é que faria algum sentido, uma hidrolisada. Ou, obviamente, opções mais baratas, mas já não serão tão fáceis de digerir, mas depende muito de pessoa para pessoa. Os leites proteicos, os iogurtes, se lidares bem, podem ser uma opção fixe. Do género, acordas, lavas a cara, vestes os calções, bebes, segues para o trabalho, 20, 25 minutinhos, estás a chegar ao gym, 5, 10 minutos de aquecimento, e já vais com 40 minutos de bebida em cima, como foi em forma líquida, já está muito bem digerida, digamos, não totalmente digerida, mas já não te chateia tanto o estômago, estás pronto para seguir o jogo. Essa era a primeira cena que eu daria. Se quiseres, podes adicionar alguns hidratos a isso, provavelmente açúcares, não precisa de ser dextrose nem maltodextrina. Eu sei que temos código Breaking na Prozis, podes utilizar para comprar, mas eu não te vou dizer que precisas de gastar dinheiro nisso. Podes usar açúcar normal. Ou comer fruta. Ou comer fruta. Perfeitamente uma ótima opção. Melhor ainda, na verdade. Ficas logo com uma apoio 2 em 1 feito. Até porque muitas das frutas, acho que é muito raro ter um aluno, para um ano nenhum, para ser sincero, que me diga: aí, a comer fruta, estou a deixar para o treino.
Pronto, se calhar banana, talvez. Mas o resto... Não sou de todo assim. Talvez se forem fruta muito mais ácida, possa ser... Algumas pessoas possam responder pior, mas mesmo assim, algumas pessoas, né? Isto depende aqui de pessoa para pessoa. Só teria cuidado se alguma da fruta fosse gatilhante para o teu síndrome do intestino irritável. Só nesse cenário é que teria esse cuidado. E aí não é um problema da fruta, é um problema teu digestivo. Não... Já diria muito isso. Eu diria aqui uma coisa que nem tínhamos a vontade para tocar, mas particularmente se não te dás muito bem ou se não tens muito tempo de manhã, e obviamente vou ser a primeira pessoa, eu prefiro que tu durmas mais do que te preocupares com a nutrição pré-treino, nesses cenários, mas como pondera um intratreino. Pondera uma whey hidrolisada durante o treino, com uma peça de fruta ou com umas gomas. Resolve-te esse problema. Se tu és aquele gajo que, tipo, em 5 minutos sais de casa, logo de manhã, eu prefiro que faças isso. Ou até vais comendo durante a viagem de carro. Chill. E eu acho que aqui tocamos aqui num ponto importante, que é, falando aqui das gomas e estavas a tocar, que é aqui um bocadinho a história da suplementação. Epá, eu sou sincero, eu acho que a suplementação ligada ao pós-treino é das mais inúteis que existe. Inúteis. Ok, o pré-treino em algumas pessoas que realmente sintam, seja por efeito placebo, seja porque são muito sensíveis, por exemplo, à cafeína, sendo que são sensíveis à cafeína, normalmente o café chega, mas pá, mas vamos dizer, pegar pessoas que já não gostam de café, por exemplo. Ok, ainda posso dar na mão de barato, tipo, comprei os outros requisitos todos e ainda querem ter aquele boost extra. Epá, agora o resto é... Pessoal, eu aconselho que façam mesmo as que resultam, façam as contas ao tempo que vocês demoram a fazê-la em casa ou a tomá-la em casa e o dinheiro que vocês gastam. E acho que aí é que vocês decidem se vos compensa comprar um suplemento pré ou pós-treino. É o que eu vos diria, porque é mesmo uma questão de sai mais barato, sei lá, o café está a ficar caro e está, e o pré-treino, por alguma razão que duvido, eu não tomo, realmente vos sai mais em conta, ou estou a dar aqui o cenário de que eu não gosto de café, não é? Também, ou é algo mais prático, ou seja, a refeição que vocês normalmente teriam que fazer, seja pré ou pós-treino, levaria-vos um tempo que não vos dá muito jeito e que os suplementos já vêm para todos os efeitos, normalmente em pó, tu misturas com água ou com não sei o quê e está feito. Ok, aí percebo. Tirando isso, pá, sou sincero, não vejo a necessidade de gastar dinheiro nisto. Tipo, tem tantas outras coisas em que gastar. Ainda no outro dia estava a falar com o pessoal. Por acaso há um pessoal que podia trazer aqui, que é o Fragoso, ver se fala para eu vir aqui fazer um episódio, que é normalmente, se tu sentes alguma necessidade para o treino de um suplemento, se necessitas, é rara a pessoa que eu vou ver ou que falo com ela e que não há tanta outra coisa que está errada. Tipo, a refeição está tudo amarada naquele dia ou naquela semana, em vez de dormir 7 horas está a dormir 5. Por alguma razão treinava, sei lá, segunda, terça, sexta e sábado e de repente esta semana teve que fazer segunda, terça, quarta e quinta e que não recuperou bem de um treino para o outro. Raramente é o suplemento extra, tipo o pré-treino ou pós-treino que vai fazer diferença. Há uma expressão para dar aí, que é tu não precisas, se tu precisas de cafeína para treinar, tu não precisas de cafeína, tu precisas de dormir. Aí está. E vou passar aqui um bocadinho também para o Francisco, que ele acaba por consumir um bocadinho mais suplementos que eu, mas não são assim tantos os que realmente vocês necessitam. Como eu disse, o pré-treino, que normalmente tem cafeína, ok, realmente havia algum efeito ergogénico, não gostas de café, posso perceber. A situação do pós-treino de queres por alguma... Vamos pensar se calhar num gainer, caseína, sei lá. Ok, vocês precisam de qualquer coisa num pós-treino e não têm um acesso rápido
comerem, vão direto, por exemplo, do trabalho, do treino para o trabalho, não vão conseguir comer nada assim propriamente. Ok, percebo. Mas tirando essas situações, acho que é um dispêndio de dinheiro desnecessário. Eu vou concordar contigo até certo ponto, na medida em que quando tu pensas que precisas de um suplemento pré-treino, ou para um suplemento pré-treino fazer a diferença, é porque tudo o resto é uma grande merda. Não desculpem uma expressão, é verdade. É verdade. Primeiro porquê? Porque a maioria dos compostos de um suplemento pré-treino para hipertrofia, a evidência é altamente cinzenta. Estou a falar de, tirando a cafeína, e mesmo assim há pessoas que não respondem à cafeína, mas tudo o resto, ou seja, beta-alanina é muito dúbia, embora tu possas sentir os lábios a tremer e tudo e mais alguma coisa, o impacto que isto depois tem na tua performance e no teu crescimento muscular, na maioria dos casos, não é significativo o suficiente para sequer aparecer no estudo. A citrulina malato, ou seja, se nós tínhamos aqui cafeína, tens a seguir capsaicina, que não encontras em praticamente nenhum suplemento, que é o extrato de pimenta, caiena, que efetivamente parece ser mais ergogénico do que a maioria dos outros compostos pré-treino. Depois tens a beta-alanina, e mesmo assim a beta-alanina só faz sentido em algum tipo de trabalho. E mesmo nesse tipo de trabalho, onde poderia fazer sentido, é muito dúbia. A beta-alanina faria sentido sim para desportos de combate. Por exemplo, malta que faz judo, jiu-jitsu, artes marciais, faz mais sentido aí, e mesmo aí nem sempre faz impacto. Depois disso tinhas a citrulina malato. E a citrulina malato também nem sempre se manifesta na maioria dos estudos, o efeito é neutro. Depois tens o AAKG, o alfa, ketoglutarato, já nem sei o nome disso, que também não tem quase efeito nenhum. Depois começas a entrar nas taurinas e isto e aquilo, e o efeito é altamente diminuto. E a maioria das vezes estás a olhar para uma coisa que se calhar vai-te custar 1 euro ou 2 euros a dose, que ao final de um mês de treinos, se tu treinares 4 vezes por mês, estamos a falar de quase 20 ou 30 euros, ou às vezes 40 euros por mês, que tu gastas ali. E está tudo bem se o queres gastar. Muito do efeito que tu vais sentir vai ser placebo. E portanto o meu desafio seria, faz uma semana de treino sem pré-treino, tenta fazer a mesma... Aliás, faz uma semana de treino com pré-treino e agora faz a semana seguinte sem pré-treino. Aponta tudo e vê se realmente houve diferença ou se foi mais uma questão de mental. Placebo. Lá está. Eu gosto de usar pré-treino sabendo que é placebo, para mim. Quando treino pernas, eu tenho pré-treino cá em casa, só o utilizo esporadicamente quando treino pernas, porque eu sei que me vai dar uma sensação de que estou mais acordado do que o normal. Porquê? Porque a cafeína que leva um pré-treino é se calhar equivalente a 5 ou 6 cafés. E porque a mim permite-me que, com tanta cafeína, o meu efeito às vezes já nem é tanto pelo treino em si, mas é quando acaba um treino de pernas, a seguir vou para casa de trabalhar. Em vez de demorar 1 hora a ligar o meu cérebro, eu chego a casa e estou pronto para trabalhar. É mais por aí. Agora, overall, suplementação pré-treino, podes fazê-la se quiseres, 9 times out of 10, não vai ser por aí. A única coisa que eu dava mesmo cuidado como suplementação pré-treino é a questão da cafeína, porque há muitas pessoas que reagem mal ao café. Cafeína em cápsulas, já não vais ter esse problema. Isso é mais barato. Por aí tudo bem. No pós-treino, passou tal e qual da opinião do António. Podes fazer... O que é que seria uma suplementação pós-treino? Na maioria das vezes. Seria hidratos e proteína. Seria whey com açúcares. Ok, se não tens como ir buscar carne, peixe, massa, arroz, aveia, o que seja, porque não te é conveniente, pode ir pela suplementação. Não vai ser superior, é apenas uma questão de conveniência. O único cuidado que eu teria num pós-treino, lá está, prende-se com a hidratação, para pessoas que, por exemplo, hoje em dia fazem muito tipo musculação e paddle no mesmo dia, ou musculação e futebolada no mesmo dia, ou musculação e corrida no mesmo dia. Em meses de verão, onde tu vais suar muito, não tanto na musculação, mas se calhar no paddle, na corrida, no futebol, no que seja, eu aí se calhar teria algum cuidado com eletrólitos. Mas seria apenas isso. E é os meus 2 cents disto.
E acho que é um bocadinho aquilo que temos estado a falar. Para terminarmos aqui o podcast, vamos só deixar então aqui um bocadinho que tomamos de para ir pós-treino. Eu sou sincero, pós-treino não tenho nenhuma refeição específica. É o almoço. A minha refeição pós-treino é o almoço. Que basicamente tem a proteína, tem o arroz, massa, que são os hidratos, legumes, portanto, até depois eu tenho tempo para digerir, portanto, se quiser adicionar alguma gordura, também eu posso fazer nessa altura. Em termos de pré-treino, aí sim, tem uma coisa mais estruturada. Se for... Não, no geral, não é se for, no geral, eu já disse aqui, tenho... Se for ali 1h30, 2 antes do treino, costumo ter ali os iogurtes de proteína ou o whey de proteína, ou o pudim de proteína, ou o que vocês quiserem. De preferência o de café do Lidl, que é delicioso e tem cafeína. E costumo ter ou a fruta logo a seguir ao treino, se ainda vá um bocadinho para ir almoçar. Se não, ponho a fruta no almoço ou no pré-treino. E costumo ter ali 4, 5 marinheiras, porque pá, hidratos fáceis de consumir, disponíveis rapidamente, não me dão trabalho a carregar. E normalmente tenho um pacote ou 2 dentro do cacifo, não preciso estar a levar e trazer de casa. E é basicamente isso. Isso é o que eu uso. Eu sou bué simples. O meu pré-treino só varia se estou em bulk ou em cut. Neste momento estou em bulk. Portanto, o meu pré-treino é literalmente whey com leite, porque não fiz mal a ninguém para beber whey com água. E fizeste. Não fiz, bro. Fizeste. Whey eu com sei água que whey com leite. Não adianteste um Bulgarian Split Squat a algum aluno teu, de certeza. Pus. Por acaso pus. Não costumo pôr, mas pus, porque está de viagem. E não tem mais nada. Pois, estás a ver como fizeste mal a alguém. E fiz mesmo. E assumi. E disse, vais sofrer. E vai. E eu também. Mas, geralmente o pequeno almoço em bulk é... olha, literalmente, até pus isso no Day in a Life, no Instagram. Whey, leite e granola. A quantidade depois varia. A não ser que por alguma razão nesse dia vá comer fora ou não sei o quê, e sou capaz de tirar alguns hidratos, porque também como estou em bulk não é propriamente um problema. Pós-treino, ou é o almoço, ou é literalmente a mesma coisa que o pequeno almoço, porque eu adoro aquela refeição. Em cut, ou faço jejum intermitente, porque eu gosto de treinar em jejum. Sinto-me bem. Portanto, o meu pré-treino geralmente é 1 ou 2 cafés. Ou na maioria das vezes vou só fazer a proteína. Continuo a fazer em leite, porque mesmo em cut eu não fiz mal a ninguém. E o pós-treino em cut é sempre almoço. É sempre o almoço, seja a que horas for. Já viram como é que o gajo é? O gajo está sempre a dizer que não fez mal a ninguém, tipo, quer enganar. Estou só a tentar, tipo, salvar o meu lugar na Terra. Mas basicamente é isso. Honestly. No máximo, lá está, é tal história. Usar um pré-treino se for um treino de pernas e eu estou estupidamente exausto. Mas é mesmo pela cafeína. Mais nada. I think that's it. Acho que já tocamos aqui. E é isso, pessoal. Vão comer e digam-nos aqui no vosso comentário o que é que façam com pré-treino, com pós-treino, ou se querem saber um pouco mais, mandem mensagem para os nossos canais oficiais. E beijinhos e abraços. Até ao próximo episódio. Tchau.